E aí, galera, tudo bem? Cultura em movimento. Ai, nós aqui outra vez para falar de audiovisual, para falar de cinema, lembrando a todos que o componente muda, mas o aprofundamento permanece. Vamos lá para o LED para a gente ver como que tá rolando. Vocês estão vendo aí? Estamos na atividade integrada número 2. O componente é o cinema em ação. A gente vai, inclusive, hoje, na aula 18, fazer uma análise avaliativa a partir de uma cena, tomando como parâmetro o material de vocês, o mapa. Então, a aula hoje, ela vai ter uma pegada bem didática, beleza? Eu vou aqui para 3. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, você já me conhece. A minha especialidade é em História, mas a gente trabalha no novo ensino médio com um leque mais aberto, numa pegada interdisciplinar. Eu sou um homem branco, tenho 53 anos, estou com um boné preto, a cor que prevalece em mim é a vermelha, eu uso barba e óculos, e para compor o time conosco aqui, tem a galera que faz um trabalho bacana de inclusão, que é a galera de mídias. Então eu gostaria de apresentar para vocês o Marco, que está aí o Marco, olha lá, vai dar um tchauzinho esperto também. E daqui a pouco a gente vai trabalhar com a Natália. Bora falar das habilidades? Bota no LED, a gente está vendo aí. Tem a habilidade do eixo estruturante, que é identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Por falar em tecnologias digitais, olha lá a habilidade básica que realmente aprofunda isso, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo. O objetivo do nosso encontro hoje é apresentar procedimentos e orientações para a organização de uma ficha analítica e avaliativa. Muito bem. Galera, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. A gente tem o material do aprofundamento, que aqui no Centro de Mídias a gente comumente chama de mapa. Tem ali na atividade integrada respectiva ao qual nós estamos trabalhando, a sugestão para a gente fazer ali um fichamento de algumas análises. Então, eu não só aderi essa sugestão, achei uma ideia bem bacana, mas como eu providenciei também, de antemão, essa organização, e eu vou compartilhar essa organização com vocês. Bora lá? Bota no LED. Muito bem. Essa tabela analítica e avaliativa, ela se inicia com o nome da obra, do filme, e o nome do diretor. Quando a gente organiza a ficha a partir do nome do filme e do nome do diretor, é super importante. Olha lá, inclusive está destacado o nome do filme. Só que também a gente tem que falar sobre o país ou os países que se engajaram na produção, ok? É super importante essa informação. Por quê, professor? Porque a gente, através dessa informação, consegue ter uma noção dos investimentos culturais que determinado país faz acerca de uma obra. E por quê? Vem para mim, produção. Gente, cinema é muito mais do que entretenimento. Cinema é muito mais do que uma ferramenta de investimento voltada ao lucro. O cinema, ele é um documento histórico de um povo, de um lugar, de uma época, de uma cultura, de um comportamento. Vocês não imaginam a força que o cinema tem, inclusive, para criar canais alternativos de cunho político, ideológico. Alguns relacionam o cinema até
a uma espécie de soft power. Como assim, professor? Explica para a gente. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas culturas ocidentais começaram a imitar o comportamento dos Estados Unidos a partir de Hollywood. Não é à toa, por exemplo, que o maior presidente dos Estados Unidos no século XX, Franklin Delano Roosevelt, ele tinha uma frase muito famosa: antes de mandar as minhas tropas, eu mando o meu cinema. Então, falar do país que faz uma produção tem uma importância e uma magnitude muito maior do que apenas uma simples localização, beleza? Vamos voltar para o LED, olha lá. O ano em que foi lançado, e aí eu vou ter que pedir para o produtor voltar para mim de novo. Por que que o ano que foi lançado é tão importante? Gente, o passado, ele dialoga com o presente o tempo todo. Ainda que nós estejamos numa cultura que tenta colocar o passado como algo mórbido, como algo estanque, como algo distante. Não é assim. A época em que nós vivemos, ela impacta diretamente a visão que nós temos do passado. Por exemplo, agora estamos no bicentenário da independência do Brasil. Eu acabei de assistir um filme que fala sobre a saída de Dom Pedro em direção a Portugal, quando foi assumir as questões dinásticas na Europa, e a visão que foi construída de Dom Pedro, ela tem muito a ver com o fato disso ter filmado em 2021 e lançado em 2022, entenderam? Se vocês pegarem outro filme que aborda o mesmo Dom Pedro, e que ficou famoso, foi Independência ou Morte, que foi produzida durante a ditadura, a abordagem, a forma que se fala de Dom Pedro e do contexto histórico que envolveu o nascimento do Brasil independente é completamente diferente, gente. Então, o ano é fundamental para a gente compreender os níveis de abordagem. E se o filme fala de um tempo passado, a relação em que o presente ao qual o filme foi feito tem com o passado ao qual ele aborda, beleza? Vamos voltar para o LED. Olha lá. O nome do diretor, e a gente não pode deixar de falar sempre o nome completo. E aqui como exemplo, eu peguei um filme ultra cult, está disponibilizado inclusive em algumas plataformas gratuitamente, etc. Mas é um filme assim, digamos assim, não tem um apelo muito adolescente, não é um blockbuster, não é um filme gostosinho. Eu sou um cara chato, eu gosto de filme de apelo estético. A gente está falando, olha lá, Antes da Chuva, produzido pela Macedônia, Reino Unido e França. É um filme de 1994, cujo diretor é o Milko Mankiewicz. Mankiewicz, opa! Galera, é um filme que me marcou muito, tá? Por isso que eu escolhi esse filme. Eu lembro que eu estava fazendo universidade na época e foi algo bastante impactante, por isso que eu fiz essa seleção. Vamos continuar com a tabela. Olha lá. Agora a tabela pede para a gente ver uma cena, fazer uma breve descrição e depois adicionar um breve descritivo do que se trata a cena e marcar o tempo, né? E aí, olha lá, cena, eu estou aqui retomando algo que a gente já trabalhou em uma aula, mas é legal falar. Cena é o conjunto de planos situados no mesmo local, no mesmo cenário, e que se desenrolam num tempo determinado. Então, todas as imagens que mostram o mesmo ambiente sequencial, a gente chama de cena. É muito comum as pessoas confundirem cena com plano. Plano é o enquadramento que você vai, é o ângulo ao qual você vai abrir ou fechar, mostrando determinada paisagem, tá? Agora, a cena é toda a sequência no mesmo ambiente. Vamos voltar aqui para o LED. Vocês estão olhando, né?
Quando a gente fala do tempo, eu separei aqui uma cena que vai de 6,28, 6 minutos e 28 segundos, até 8,33. E se eu tivesse que fazer a descrição, eu estou aqui de uma forma bem resumidinha, dando para vocês essa descrição. A cena traz um encontro acidental entre um noviço da Igreja Ortodoxa e uma adolescente albanesa, que é muçulmana, que se escondeu num monastério para fugir de uma vingança. Vingança essa que envolvia rivalidades étnicas e religiosas que afloraram após a dissolução da Iugoslávia no início da década de 90. Vem para mim. Quanta informação. Mas aí fica o convite da gente exercer a metodologia ativa, né? O professor parceiro, a professora parceira que está trabalhando com os alunos, pode muito bem discorrer esses preâmbulos aí, caso a gente queira dar um parâmetro maior, mais profundo dessa questão que envolve aí a temática do Antes da Chuva, que foi o filme que eu escolhi. Vamos passar para a próxima lâmina, olha lá. A gente vai trabalhar agora o enquadramento da câmera e anotar que tipo de enquadramento é esse. Quais os enquadramentos que predominam na cena? E aí eu tomei como parâmetro a cena O Encontro. Vem para mim um pouquinho, produção. Prof, não seria de repente mais viável, mais interessante a reprodução dessa cena? Eu concordo em gênero, número e grau com você. É claro que seria mais interessante. Todavia, no entanto, não obstante, porém, há uma questão aqui relacionada a direitos autorais, por isso que a gente não pode passar. Mas como eu já disse, fica a sugestão, porque a gente encontra essa obra de uma forma muito fácil nas plataformas, tá, gente? Basta dar uma procuradinha, é bem rápido, e aí você pode reproduzir, inclusive como sugestão ao professor, na perspectiva de trabalhar isso com uma funcionalidade mais prática, beleza? Vamos voltar para o LED. Quais os enquadramentos predominam na cena escolhida O Encontro? Se vocês assistirem, vocês vão perceber que predominam aí o plano médio, e os personagens eles são apresentados, mostrados, expostos da cintura para cima. E nesse plano, a gente tem aí, de uma forma destacada, né, o personagem, mas a gente consegue, melhor dizendo, notar também alguns elementos do ambiente. Além do plano médio, a gente tem também o close-up médio. Toda vez que a gente fala de close-up, significa que eu estou fechando, aproximando. Num close-up médio, os personagens são expostos do peito para cima. E as reações ocorrem a partir de um diálogo. Vem para mim. Gente, trabalhar com close-ups, a gente está muito focado na estrutura muscular do rosto que corresponde às emoções, tá? Reparem que cenas de ação, cenas muito dinâmicas, a gente faz um plano ambiente mais distante, tá? Agora, quando a gente quer ver as expressões, a emoção, quando a gente quer perceber até qual camada determinada angústia e afeto marca determinada personagem, a gente aproxima. A gente percebe muito também da espontaneidade emotiva quando a gente usa esse recurso. Uma analogia que eu posso aqui trabalhar com vocês, para que vocês ampliem essa ideia de se trabalhar com close-ups, é quando a gente lembra de propaganda e imagem de crianças. Vocês perceberam como se explora bastante o rostinho delas?
é justamente por isso. E isso tem uma analogia direta com as frequências emotivas que essa relação provoca. O espelhamento, o rosto a rosto. Beleza? Vamos continuar aqui para a próxima lâmina. A intencionalidade. Segundo o estudante, que é você que está nos ouvindo, qual a intencionalidade dessa cena? No caso, o encontro que eu escolhi, a partir do enquadramento utilizado. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com aquilo que é predominante, tá, gente? Porque a cada plano nós temos determinadas alterações. O que a gente está vendo ali? Através de um clima obscuro, apresentar um encontro proibido. Por isso que a fotografia, o recurso de fotografia nessa cena, ele deixa tudo na penumbra. Isso traz a nós a sensação do mistério, traz a nós uma sensação quase de insegurança. E esse encontro acidental, ele usa flashes, pequenos flashes de luz, para dar alguns apontamentos específicos nas expressões emocionais dos personagens. Vamos voltar para o LED. É misterioso para ambos e surpreendente. Dá um clima de insegurança para os dois. A gente não pode esquecer que o trabalho do diretor de fotografia é sempre, sob qualquer perspectiva, para lá de importante. Principalmente em cenas onde você quer engrandecer as relações de intimismo entre as personagens. Uma explosão de cor ali, um processo de esfumaçamento, uma variante de matiz, tudo isso mexe diretamente com o nível de sensações e impressões que a gente está tendo sobre determinada cena, tá, gente? A gente pode pegar a mesma cena. Se eu variar a luz, vai variar também a impressão que você teve desse determinado take. Vamos continuar aqui? Olha lá, o perfil do diretor. Anotar se o perfil do diretor teve influência na cena e de qual forma. Né? A gente não pode esquecer que o Mankiewicz, ele nasceu na Macedônia, e a Macedônia, um pouquinho depois, um pouquinho, melhor dizendo, um pouquinho antes dele ter filmado, foi palco de uma guerra civil, quando a Iugoslávia ela vai se retalhar em um monte de países a partir de conflitos sangrentos de vizinho contra vizinho. Isso, evidentemente, o marcou bastante ao ponto dele produzir essa obra. Vamos voltar para o LED. E aí a gente vai concluir com a análise do filme. Aqui o estudante deverá relatar suas opiniões sobre o filme, tanto na parte técnica, o cenário, figurinos, planos e enquadramentos utilizados no todo, como as suas conclusões sobre a própria história retratada. E aí eu concluo falando sobre Antes da Chuva. E já adianto para vocês que esse filme não trabalha de forma linear. Inclusive na própria obra, aparece um slogan muito interessante. Bota lá no LED, olha lá. Ele diz que o tempo é circular, mas o círculo não é redondo. Ô professor, você deu um nó na gente agora, hein? Sabe o que significa isso, meu querido? É o símbolo do infinito, beleza? A gente vai fazer um break agora para a vinheta, para depois ir para a próxima parte da aula. Obrigado, gente. Produça, vamos rolar a vinheta.